Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Nosso Boa Tarde Cidadão está no ar, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje o nosso convidado é o Papa Girimum, deputado estadual Vivaldo Costa, uma das raposas da política do Rio Grande do Norte, que conosco vai conversar a respeito do exercício do seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e também falar sobre política partidária lá no Planalto, aqui no Rio Grande do Norte e também na cidade de Caicó e região do Siridó. Participe e construa conosco mandando mensagem de texto para o 999-827916. Mensagem de texto ou WhatsApp para interagir conosco ao vivo pela Band Natal. E a você que nos acompanha, né? Estamos aí de olhos atentos, arregalados, bem abertos, observando o cenário nacional, onde caminha-se numa certa construção de processo de impeachment para um possível e real impedimento da presidente Dilma Rousseff, onde assumiria, teoricamente, o vice-presidente Michel Temer, que já tem tido um comportamento como se fosse o próprio presidente, discutindo quem seria ministro disso, ministro daquilo, quem cuidaria da economia e de várias outras áreas. Na verdade, a gente está num ínterim, numa situação aí que é cada vez mais terrível para o Brasil, não somente do ponto de vista da política, mas também, sobretudo, do ponto de vista da economia. É um show de responsabilidades que a gente observa na nossa nação brasileira, simplesmente pela disputa do poder. É lamentável ver algo desse tipo. O Brasil hoje tem dois presidentes, um presidente que não sabe se fica e o outro que não sabe se assume. Como é que fica? Vendeu-se tanto aquela história do dia seguinte, vai ser uma paz, a bolsa vai subir, o dólar vai cair. Nada disso até agora aconteceu e ainda não se enxerga uma luz no fim do túnel para uma composição de paz, um diálogo, como vem defendendo há muito tempo, entre aqueles que estão no poder e aqueles que por pressão querem entrar de qualquer jeito no poder, né? Desse jeito, o Brasil não aguenta e a economia se prepare para segurar as rédeas, porque se nada for feito, se nenhuma solução for dada a tudo isso, que no mínimo se tenha um pouco de ética e de respeito com a coisa pública, a coisa vai por água abaixo de uma vez por todas. Daqui a pouco conversaremos com o deputado estadual Vivaldo Costa no nosso Boa Tarde Cidadão. Etios, o Toyota que só traz felicidade para quem dirige, com taxa zero na Toyolex. E na Toyolex você ainda leva o som. Etios XZ 1.3 2016 por 41.890, com taxa zero e você ainda leva o som. Etios Sedan 1.5 2016 por 46.390, com taxa zero e você ainda leva o som. Toyolex, aonde você quer chegar. A sua concessionária Toyota em Natal e Mossoró. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você, 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs LED e 24 notebooks. Venha participar, Show de Prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Chique, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora recebemos o Papa Girimum. A gente falava aqui nos bastidores, mas o Brasil, como é que pôr nessa situação? É como que tivesse dois presidentes. Ele disse, mas tem 3 papas, né? Eu disse, mas tem 3? De fato tem um
que passou o papado para o outro, mas não morreu, né? Aí disse o terceiro, ele disse, sou eu. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson Carvalho, boa tarde ao cidadão do Rio Grande do Norte, ouvinte do programa de tanta audiência, e me colocar à sua disposição. Eu inicialmente peço uma reflexão sua, você que acompanhou tantos momentos políticos, não só no Rio Grande do Norte, mas também no plano nacional, uma reflexão sua em relação a tudo isso que está acontecendo nesse momento que o país tem vivido. Primeiro, a gente tem consciência que o Brasil quer mudança. Se você acessar a televisão, ler os jornais, as redes sociais, o brasileiro quer mudança. Não quer trocar Dilma pelo vice-presidente, por Temer. O Brasil quer renovar. Eu vi hoje nos jornais uma proposta que cresce no Senado da República, onde se pensa em antecipar a eleição para presidente para 2016. Seria eleições gerais, né? Não era as gerais. Essa seria só para presidente. Presidente, para governador e para vereador. Para prefeito e vereador, né? Prefeito e vereador. Até poderia se aproveitar com as eleições. Agora, é isso que está crescendo. E eu tenho a impressão que isso vai crescer muito. Eu acho que se a presidente Dilma raciocinar sobre a gravidade do momento, talvez ela aceite, porque isso depende dela também. Então, no Senado, correria ao mesmo tempo as duas propostas. E se houvesse, talvez, essa proposta fosse aprovada da antecipação da eleição dela, do mandato dela terminando agora em outubro, não havia necessidade, talvez, nem do impeachment. Então, isso é o que está crescendo entre os senadores e a opinião pública. Eu já andei conversando, aceita essa proposta. Há uma rejeição altíssima por parte do vice-presidente, que é recebida pelo vice-presidente Michel Temer, né? As pessoas não aceitam. E, na verdade, como eu falei, muito se vendeu a história de que no dia seguinte seria uma maravilha, o dólar ia despencar, a bolsa ia subir, o Brasil ia florescer, ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, e até agora isso não aconteceu. E veja, nesse cenário horroroso e doente, onde o próprio nem chegou a assumir ainda, mas fica nessa história compondo a equipe de governo. Isso aí, de uma vez por todas, afunda com o país. Não pode ser desse jeito. Tem que haver um mínimo de responsabilidade e respeito à ordem democrática. Exatamente, Rob. Então, eu acho que diante da desconfiança hoje que o brasileiro tem na presidente Dilma, a desconfiança maior ainda com relação ao vice-presidente Michel Temer, só temos um caminho. É antecipar a eleição para 2016. É fazer a eleição para presidente, para prefeito e para vereador, agora em 2016. Ao invés do impeachment, seria essa solução. Porque até agora o que nós vivemos, não sei se o Papa concorda comigo, é uma verdadeira disputa política que não acabou ainda. Essa seria se tivesse um tirateima, digamos assim, uma vez por todas, para saber quem é que o povo quer que governe o país. Exatamente, Robson. E precisava aí que o brasileiro tivesse consciência. Não ficasse querendo botar um presidente, às vezes nem analisa bem, escolhe mal, escolhe qualquer um, não se demora e depois quer mudar. Então agora, com essa eleição, se essa eleição for realmente antecipada para 2016, e o brasileiro, o jovem, o idealista, toda a sociedade vai ter o direito de escolher mesmo. Que surja 5, 10 candidatos e o brasileiro escolha realmente quem ele acha preparado para governar o país com seriedade e com responsabilidade. Aí sim, eu acho que o eleitor é que tem a responsabilidade de escolher bem, para não estar querendo fazer daqui um pouco, mudar de novo, fazer um golpe, arranjar manobra, não. Eu acho que é hora de se escolher bem, é agora. Deputado Vivaldo Costa, na sua avaliação, pela experiência que você tem de acompanhar o Parlamento Federal e local, Eduardo Cunha toda a vida balança, mas não cai. E dessa vez, não vai cair? Eu tenho a impressão que o comando que ele fez para decretar, aceitar o impeachment na Câmara Federal já deve estar negociado. Porque realmente ele está numa felicidade muito grande. A gente vê que Eduardo Cunha está muito feliz
achando que o próximo presidente vai ser Temer. E a tropa de choque dele já começou a defender desde ontem, e hoje essa história está avançando, de que ele seja anistiado, porque cumpriu o papel de empurrar o impeachment com ela abaixo. Você veja que isso não pode acontecer. Isso é uma vergonha, né, Robson? O que nós temos que fazer é colocar a gente, eleição, dar a oportunidade do brasileiro escolher o presidente. Para tirar Dilma e botar Michel Temer, não fez nada. O vice-presidente passa a ser Eduardo Cunha, e se sair os dois, assume Renan Calheiros. Aí é complicado. Complica mais ainda. E a sua expectativa, Papa, em relação ao que vai acontecer com os destinos, com o rumo do Rio Grande do Norte? Nós observamos esse cenário nacional que já vinha nervoso, e isso acabou provocando uma ruptura, que foi a partir do reflexo local do voto do deputado federal Fábio Faria a favor do impeachment, que provocou o rompimento do PT aqui no estado. Como é que você avalia essa questão? Foi um acerto ou foi um erro do governador, do grupo governador Robson Faria? Eu acho que desde a eleição, quando o Robson precisou do apoio do PT, e teve o apoio, mas não dava liga. O PT com o Robson nunca deu liga. Era uma mistura, não dava certo. Não havia aquela identidade entre Robson e Fátima, entre Robson e Mineiro, era uma coisa artificial. E todos esses acordos feitos sem haver identidade, sem haver identificação, não funciona. Então, mas foi um acordo que no início foi importante para ambos, porque a eleição de um dependeu do outro. Eu acho parecido com a história da onça e o leão numa furna. Na hora do aperreio, correram os dois para a furna, o leão e a onça, e depois, quando viram que não era da mesma espécie, começaram a brigar. Então, eu acho que foi Fátima e Robson, mesma coisa. Não deu certo, não. Nem vai dar certo, não. E aí eu pergunto, e vai dar certo Robson Faria com o PMDB e com Henrique Alves, que comenta nos batidores? Também não dá certo. Não dá certo. Por isso que eu acho que esse processo não parou, não. Eu acho que o Brasil vai exigir mudança, vai exigir uma nova eleição. Eu acho que o caminho é por aí. Ou uma eleição geral em 2017, que tem muita gente pensando assim, ou uma eleição em 2016 para presidente, para prefeito e para vereador. Se tiver de acontecer, para mim tinha que ser agora. Agora. Eleições diretas já, como se diz. Exatamente. Uma vez por todas, esse tirateio me resolve logo essa brincadeira. E quem ganhar, vá fazer seu dever de casa. E quem perder, respeite quem ganhar. Porque desse jeito a gente não vai parar nunca. Tá certo. Papa Girimum, deputado Vivaldo Costa, eu lhe pergunto ainda o seguinte sobre essa questão do rompimento do PT com o governo. Se impeachment não passar, se o governo permanecer, como é que fica a situação política do Rio Grande do Norte? Porque me parece que a situação complicaria mais ainda para o governo. Olha, tem um amigo meu que foi vice-prefeito em Caicó, chamado Basílio Ginano. Dentro de um processo político novo, ele dizia: tenha paciência, Vivaldo, deputado, que isso é como um caminhão de feirante. Ninguém sabe como é que vai se ajeitar, mas sobe todo mundo para cima do caminhão de feirante. Quando dá o primeiro freio, é o chamado freio de arrumação, aí fica todo mundo no seu canto. Eu acho que vai acontecer. Eu vi essa história com o caminhão de coco. Pronto, caminhão de coco. Então ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas o caminhão de feirante é mais interessante, porque tem uma mulher buchuda, tem um menino com diarreia, tem um grajal de rapadura, tem um bacurim. É tudo misturado. É mais misturado aí. Deputado Vivaldo Costa, sempre com a sua sabedoria popular é muito interessante, que acaba refletindo o que a gente observa que é a realidade mesmo desses dias. Mas eu gostaria de saber o seguinte: e se assumir Michel Temer, como é que há quem diga que Henrique vai ser o interventor do Rio Grande do Norte, né? Como é que fica essa história? Ele numa situação de disputa política eterna com Robson Faria? Olha, tudo é possível, né? Em política a gente já viu esses quatro, são adversários hoje, mas se compõem. Quem sabe se mesmo em plano diferente pode haver uma acomodação em favor do Rio Grande do Norte. Eu votei na última eleição, hein? Mas essa história de acomodação em favor do Rio Grande do Norte, eu vou lhe contar, viu, Papa? Que eu desde criança escuto essa conversa. Até hoje eu não vi dar certo. E parece um pouquinho, não sei se o Papa concorda comigo, pela experiência que tem, inclusive de já ter governado o Rio Grande do Norte e conhecer as casas legislativas e as oligarquias do Rio Grande do Norte, o verde, o vermelho, o encarnado e o outro cordão. Mas, na verdade, Papa, pelo que se comenta nos bastidores, se isso acontecer, diz assim: mas rapaz, não é possível que Robson perca o juízo e vá embalar nesse caminho. Rosalba fez isso, se deu mal, Micala fez isso, se deu mal, para não ir mais para trás um pouco.
que é que o Papa pensa sobre isso? Não, eu acho o seguinte, é a mesma história que eu contei há poucos instantes, da Furna. É uma tempestade, é um momento de certeza dentro do Brasil. Então, para dar governabilidade à ROPS e ao novo presidente, numa determinada hora pode haver uma acomodação. Mesmo que essa acomodação saiba que lá na frente tem que haver ruptura. Mas de imediato pode haver uma acomodação, um respeito. E eu acho que eu penso que isso tem que ser assim. Se é um fato consumado, se ROPS se distanciou do PT, se distanciou de Dilma, se distanciou de Mineiro de fato, se ele vai ficar, ele vai ter que ter governabilidade. E essa governabilidade ele vai conviver com quem puder ajudar ele na governabilidade. Se for Henrique, que todo mundo sabe que Temer é presidente da República, Henrique será um homem forte, ele vai ter que conviver com Henrique. Embora que lá na frente eles... Há quem diga, na verdade, que o Partido dos Trabalhadores já está com a peça jurídica preparada para entrar no Supremo Tribunal Federal contra uma possível indicação de Henrique como ministro, porque, na verdade, o que eles argumentam é que se Lula não pôde tomar posse, porque seria por causa do foro privilegiado como ministro, Henrique também não poderia, qualquer um outro que esteja envolvido nessas investigações, porque seria em busca do foro privilegiado. A mim parece que a confusão ainda vai ser grande. Vai, Robson. Realmente é um momento novo, de certeza, e a gente fica chutando, um prevê de uma maneira, outro de outra, mas na certeza mesmo ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que eu vou dar um pulinho lá em Lages para conversar com o João do Cabrito, saber o que é que ele acha disso tudo. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com o deputado estadual Vivaldo Costa, aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão, também conversando um pouquinho sobre o seu mandato parlamentar. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Etios, o Toyota que só traz felicidade para quem dirige, com taxa zero na Toyolex. E na Toyolex você ainda leva o som. Etios XZ 1.3 2016 por 41.890, com taxa zero e você ainda leva o som. Etios Sedã 1.5 2016 por 46.390, com taxa zero e você ainda leva o som. Toyolex, aonde você quer chegar. A sua concessionária Toyota em Natal e Mossoró. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o deputado estadual Vivaldo Costa. Deputado, temos aí já participações de telespectadores. Vamos lá com a primeira pergunta na telinha para o deputado Vivaldo Costa. Graça Lima, olha aí o pessoal de Caicó nos acompanhando. Por que não apoiar Nilson Dias nas eleições de Caicó? Ele tem experiência e conhece todas as mazelas da cidade. Olha, Nilson Dias não é candidato a prefeito. Se fosse. Então, não está na cogitação. Eu acho que houve um engano. Quem é candidato, é pré-candidato, é Nilson Dantas. Porque eu já tenho um compromisso. Nilson Dias, qual que foi prefeito? Nilson Dias foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito, né? Eu fui vice-prefeito quando eu fui prefeito. Quando eu me afastei, ele assumiu. Não é candidato. Eu soube, inclusive, que está tendo alguns problemas de saúde. Ele está cuidando da saúde dele. Quem é o candidato do Papa? O meu candidato é um médico de 23 anos. Eu já saí com a chapa completa. 2 médicos que terminaram o curso. Um termina agora no dia 2 de julho, David Dantas, e o outro, Judas Tadeu, que termina em dezembro. Então eu estou dentro desse espírito de modernidade. O povo quer mudança.
Quando eu entrei para a vida pública, Dinarte Marinho disse que eu era o Dinarte novo. Isso há 40 e tantos anos atrás. Pois bem... Um dia desse. Pois bem, o nosso Judas Tadeu é o Dinarte novo de Caicó. Tem espírito público, é médico, termina o curso agora e tem uma vontade imensa de fazer política. Ser político. Próxima pergunta do telespectador na telinha, vamos lá. Produção, Daniel de Lagoa Nova, em Natal. Por que, ao invés de reabrir leitos em hospitais psiquiátricos, não se investe mais recursos na rede substitutiva que está precária desde a sua inauguração, Papa? As duas coisas. A assistência básica é fundamental, mas a assistência hospitalar também. Você tem uma posição na Assembleia em relação a essa questão, né, da psiquiatria? Eu tenho uma evidência que nenhum médico geral tem em termos de psiquiatria. Quando eu fui candidato a prefeito, há mais de 40 anos atrás, eu levei para Caicó o doutor Marilton e doutor Rubens Santos. Iniciamos uma experiência nova em Caicó, uma experiência pioneira, de tratar o doente mental no hospital geral. Depois fizemos os pavilhões na área externa do hospital. E depois construímos um hospital psiquiátrico com 80 leitos do Hospital Milton Marinho. Então tem uma larga experiência. E ninguém trata doente mental só com conversa, não. Doente mental tem que ser tratado internado, na fase de surto, com medicamento, com acompanhamento. Agora, o que está errado é que aqueles longos internamentos, mas na fase aguda, o doente surtou, ele tem que ser internado. Dia 4 depois, tem uma audiência pública, não é, Papa, sobre isso? Sim. Recentemente, a Assembleia Legislativa houve a comemoração do dia da psicofobia. E o doutor Paulo Davim, que foi quem teve esse projeto aprovado no Senado, esteve presente. O doutor Leonardo Barbosa, que é o presidente da Sociedade Norte Rio Grandense de Psiquiatria, presente. Depois de muitos depoimentos, foi que eu tomei a iniciativa de convocar, através da Assembleia Legislativa, através do Centro de Estudo e Debate, uma audiência pública, para que a gente discuta a psiquiatria no Rio Grande do Norte. E depois é que a gente vai tomar novos caminhos, porque vai estar presente nessa reunião todos os psiquiatras envolvidos, diversas correntes, para se formar uma opinião. O que é que a gente deve fazer? Mas uma coisa é importante saber. Há 22 anos não é criado nenhum leito de psiquiatria no Rio Grande do Norte. Diminuiu até. E nós sabemos, nós que somos do interior, que há muita necessidade de tratamento de doente mental, internamento. Vamos melhorar o ambulatório, como sugere a nossa contestação. Propor um ping-pong que está chegando muita participação do telespectador, às vezes não dá tempo de escrever e botar na telinha, eu vou lendo para adiantar aqui pelo WhatsApp. Olá, Robson, pergunta aí ao Papa se ele não gostaria de se candidatar a governador no próximo pleito, Jaguar de Nova Parnamirim. Olha, eu estou velho, eu já estou com 77 anos de idade, e já é um privilégio eu continuar como deputado lá da minha região, mas de qualquer forma eu agradeço a minha amiga pela lembrança do meu nome para o governo do estado. Pergunta do Javu Silva, aqui de Natal. Pergunta ao Papa por que a dificuldade é tão grande no repasse do dinheiro federal para o estado e depois município para pagamento das cirurgias ortopédicas do Hospital Valfredo Gugel. Porque infelizmente nada funciona bem nesse país, nem na saúde, nem da segurança. Por isso que eu acho que deve haver uma eleição geral, para que a gente coloque um novo presidente ou nova presidente capaz de agilizar todo esse projeto. Daniel Medeiros, de Macaíba, pergunta ao Papa Girimum qual é a sua opinião a respeito do impeachment. Se fosse deputado federal, votava sim ou não? Eu votava não, eu teria votado não. Teria votado sim não, porque não adiantava tirar a Dilma e botar Michel Temer. Não adianta. Com Eduardo Cunha, bem coladinho ali do lado. Jesus Cristo nos protege. E perdão da palavra, foi tão cara de pau que ainda fica usando o nome de Deus, dizendo assim, que Deus proteja o Brasil. Nos proteja de você, criatura. Né? Eu vou te contar, viu? Cada vez a gente se surpreende com as coisas do político aqui. Vamos lá, aqui quem fala é o Batistinha, de Nova Natal. Tá um boato por aqui que Tiririca pode assumir a presidência por ser deputado mais bem votado. Procede? Homem, tenha calma, não procede não, me ajuda. Pergunta o que ele... deixa eu ver aqui... A participação aqui, Cunha vai ser preso junto com Temer ou separadamente? Aqui a pergunta do Neide Candelária. Deixa eu ver aqui, acho pouco tempo para a população votar ainda esse ano. Em quem vamos votar? Os candidatos que estiverem aptos, né? Deixa eu ver aqui.
Denise pergunta quem é o candidato do Papa em Jardim de Piranhas. Elídio Queiroz. Elídio Queiroz. Muito bem. E lá tem Jardim de Piranhas e tem Jardim do Seridó. Amazã. Ele vai disputar contra quem lá? Contra o doutor Anchieta. É a terra de Antônio Macaco, é? Não, Jardim de Piranhas. Jardim de Piranhas é com Antônio Macaco. Lá em Jardim de Piranhas vai ser Elídio Queiroz, o atual prefeito, contra Antônio Macaco, ex-prefeito. Muito bem, vamos ver lá mais perguntas. Um minuto, também foi um susto agora, o pessoal chegou tudo de uma vez aqui no estúdio. Mas, menina, tem muita pergunta chegando, não vai dar tempo de ler tudinho. Mas, Papa, eu gostaria que você pudesse trazer uma reflexão ao povo de Natal e Rio Grande do Norte em relação a esse momento que a gente está vivendo. Natal, Rio Grande do Norte, problema na política, na economia. O que é que a sua experiência pode dizer para o nosso telespectador? Primeiro, eu acho que é momento de todo mundo ter paciência. Calma, não pode ser nada de uma maneira estapafúrdia, fechada, alvoroçada. Alvoroçada, o termo do Seridó é alvoroçado, não pode. E a gente aguardar. Eu acho que uma coisa muito positiva é essa consciência do brasileiro. Hoje o jovem, o pai de família, o operário, as pessoas, assim, todo mundo participa, tem seus pontos de vista e acompanha. Diferente de um quadro político de 40 anos atrás, que havia uma alienação geral, ninguém estava nem aí para nada. E hoje o brasileiro está preocupado, ele está sofrendo na pele. De uma hora para outra ele melhorou de vida, ele ascendeu socialmente, ele passou a participar, ele teve direitos, os seus direitos foram ampliados. E de uma hora para outra ele viu esses direitos ameaçados. Então a casa própria ele começa a ter medo no teu dinheiro, o desemprego gera insegurança. E de uma hora para outra o norte-rio-grandense, o nordestino do Brasil passou a ter medo de perder os valores que ele adquiriu. E isso leva à apreensão, à insegurança, à revolta, à indignação. Mesmo assim, a gente tem que arranjar os caminhos dentro da democracia. Quando eu era estudante, você não sabe, eu fui o fã número 1 de Fidel Castro. Sim, número 1 de Fidel Castro. É porque eu apontei pro relógio ao Papa aqui, mas numa próxima pessoa, o Papa Gilmo conta pra gente aqui essa história, viu? Muito obrigado, perdoe pela interrupção, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Terminou. Então, da outra vez, a gente continua. A gente continua. Obrigado, Papa. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.